Vamos hoje, nesta aula, ilustrar, alguns dos conceitos que desenvolvemos na aula anterior, no que concerne, por exemplo, a expansão de funções em funções ortogonais, e a gente vai identificar, a partir de um problema na engenharia clássico, governado por uma equação diferencial com derivadas parciais, que essa equação diferencial pode ser separável, e a gente recai em equações diferenciais na forma clássica da teoria de Sturm-Liouville, que a gente falou na última aula. Então, especificamente, a gente vai ver no exemplo de hoje algumas aplicações e simulações que serão feitas. Especificamente, a gente vai olhar para a equação de Laplace, e vamos desenvolver, para um conjunto de situações, a solução série dessa equação, e a partir do conceito de funções ortogonais, autovalores, autofunções, discutido na sessão anterior, que a gente vai descobrir a solução série, especificamente no caso que a gente vai discutir hoje, que é em coordenadas cartesianas. A gente vai naturalmente recair na solução série, que seria a série de Fourier, a representação em Fourier, em série de Fourier de uma função, seja de uma ou mais de uma variável. Então é isso que a gente quer discutir, certo? Então, a equação de Laplace é muito bem conhecida, ela governa problemas tanto na área de fenômenos de condição de calor, situações de regime, distribuição de temperatura em regime estacionário num recinto. Essa temperatura pode ser descrita pela equação de Laplace. A função potencial, que governa problemas eletrostáticos, ela é governada pela equação de Laplace, e assim por diante. E vamos tentar desenvolver esses conceitos. Então, estamos interessados especificamente na solução da equação de Laplace, ou seja, a equação de Laplace é aquela que você tem um Laplaciano de uma função incógnita igual a zero, a equação homogênea. Nós temos também a equação de Poisson, que isso aqui é uma função, mas a gente está interessado em situações em que, por exemplo, no caso do eletrostático, você tem uma região limitada por uma fronteira e especificações para essa função, chamada função potencial, são dadas na fronteira, valores específicos ou outros parâmetros indiretos, a partir dos quais a gente pode obter essa informação, mas nós temos imposições à função incógnita na fronteira, e dentro da região a função é governada por essa equação diferencial. Então, o problema consiste em resolver essa função, e a partir daí, por exemplo, no caso do eletromagnetismo, você obtém um campo elétrico, e daí você obtém as propriedades de energia, por exemplo, dessa estrutura, capacitância, entre outras coisas. Enfim, o Laplaciano tem formas distintas em sistemas de coordenadas distintos. Especificamente, a gente vai procurar algumas situações em cartesianas, o Laplaciano seria ter essa forma, são derivadas segundas, soma dessas derivadas, se é um operador. Em geral, sua função incógnita é a função de três variáveis. Então, você tem a equação diferencial de derivadas parciais. Derivada segunda em relação a x de φ mais derivada segunda em relação a y de φ mais derivada segunda em relação a z.
E a questão é a seguinte, ou seja, para se obter uma solução em algumas situações, para algumas geometrias, as situações que a gente vai se deparar aqui são situações em que o contorno, né, da região ele se conforma, né, com as superfícies coordenadas, por exemplo, uma área retangular, bidimensional, potencial especificado na fronteira. Né? É uma situação específica em que a gente pode trabalhar com essa equação. Situações tridimensionais, por exemplo, a solução do interior de um paralelepípedo, que a gente vai analisar nessa aula, e assim por diante. Mas estamos interessados em situações específicas. Né? Que tipo de situações, que tipo de funções, o que propriedades algumas funções teriam, né? Algumas soluções, digamos assim, da equação de Laplace teriam soluções tal que a função potencial fosse separável no produto de três funções. Ora, esse tipo de escolha é um tipo muito específico. Ou seja, não é sempre que isso acontece. Né? A gente vai descobrir que em algumas situações específicas a função potencial pode ser separável como produto das funções de uma variável. Né? E é nessa situação, algumas das soluções que vamos obter para f, g e h são governadas, as equações diferenciais resultantes para f, g e h são equações de segunda ordem, algumas delas envolvendo operadores hermitianos e, portanto, de acordo com a teoria Sturm-Liouville, que a gente falou na aula anterior, essas governadas por operadores hermitianos vão ter condições de contorno bem específicas, né? Mas vamos gerar conjuntos de funções ortogonais. E nós sabemos que com funções ortogonais eu posso decompor qualquer função. Né? Observem que se eu aplico condições de contorno arbitrária numa região, por exemplo, bidimensional como essa, a solução não é o produto das funções. É uma solução muito mais complicada. Mas o que a gente quer demonstrar é que mesmo essa solução mais complicada pode ser decomposta em uma série de funções que tem esse comportamento aqui. E são essas funções que a gente vai dar mais ou menos o nome genérico de modos normais do sistema. Tá? Isso vai surgir bem naturalmente. Então vamos tentar aplicar essa situação na nossa equação diferencial. Observem que uma vez a gente fazendo esse tipo de decomposição, cada derivada vai ser uma derivada total apenas numa das funções. Então, se nós fizermos isso, né, jogarmos essa função na equação Laplace, usando esse operador, né, esse operador na equação Laplace, nós teremos aí algo do tipo GH d2f de x2, derivada só em f, mais fh d2g dy2, mais fg d2h dz2 igual a 0, e aí nós temos, posso dividir ambos os membros pelo produto FGH, nós obtemos formas interessantes. E já fazendo já uma manipulação, divide por FGH e passa um tempo, outro membro, você fica assim, né? 1 sobre F D2F dx2 mais 1 sobre G D2G dy2 igual a menos 1 sobre H d2H dz2. Né? Já fazendo isso. Então nós temos aí a situação. Essa função, essa combinação de expressões é uma função de duas variáveis. Isso aqui é uma função de uma variável que é apenas uma função de z, digamos assim. Então nós temos aí a seguinte igualdade. Né? F de xy igual a h de z
se qualquer que seja x, y, z. Observe que ele não está falando de nenhuma função específica, estou falando de uma função qualquer, né, f de h, que dá essa função genérica f e essa função genérica h, e são essa igualdade deve prevalecer qualquer que seja a coordenada x, y, z, e obviamente isso só pode ocorrer se ambos os lados forem constantes, né? Esse é o segredo, né, da separação, da decomposição do produto de funções, se fossem produtos, e é daí que a gente, com esse artifício, a gente demonstra, né, funções de variáveis independentes iguais, qualquer que seja o valor das variáveis, só pode ocorrer se cada membro for constante. E aí que a gente introduz o que chama de constante de separação. Ou seja, que nós chegamos aí, né? Então a gente chega, se vocês olharem para essa equação, né? Então ambos os membros são constantes, então vamos chamar isso aqui de uma constante, automaticamente isso aqui é a mesma constante. Então nós temos aí essa condição. Na realidade existe, vamos admitir que essa chamada constante de separação, que vamos introduzir agora, obviamente a gente pode lidar com números complexos se quisermos, mas em geral os problemas que governam a equação na prática que estamos interessados, pelo menos nesse contexto atual, são números, são funções reais, né? Então não tem nenhuma razão para se trabalhar com números complexos. Então vamos admitir que a constante de separação que aparece nas equações seja um número real. Então, seja real. Então, sendo real, tem um sinal, ou é positivo ou é negativo. Para garantir o sinal, a gente introduz um parâmetro. Então existem duas opções, né? Mais ou menos, para a constante de separação. E para cada escolha de sinal, a gente vai dar um sinal para a solução obtida. Então, por exemplo, nós temos a função de z seria menos 1 sobre h mais menos, seria a solução para as duas constantes de separação, d2h dz2, ou seja, d2h mais menos dz2, igual a mais ou menos gama ao quadrado. Essa é a constante de separação que apareceu. Então nós temos isso também lá para a função e, para a função f de xy, que seria 1 sobre f d2f de x2. Nós temos aí, né, soluções mais menos também, né, no caso. Não vamos colocar aqui, a gente vai colocar quando separar novamente, vamos deixar assim por enquanto. 1 sobre g d2g dy2 igual a mais ou menos gama 2, né? De forma semelhante, eu posso passar essa função para o segundo membro. E mais uma vez teremos aquela condição, uma função de x igual a uma função de y, que seria a combinação dessas duas coisas aqui, iguais quaisquer que sejam x e y. Então nós teremos novamente, né, isso só pode ocorrer se esse termo for uma constante e se esse termo for uma constante. E mais uma vez teremos constantes de separação semelhantes aparecendo, né? Ou seja, em resumo, a equação diferencial como um todo só pode ser resolvida se cada termo desse for uma constante. Um dos termos já foi definido. De forma semelhante a essa definição, nós vamos chamar essas outras constantes de alfa e beta, ou seja, nós ficaremos com algo assim. Vamos chamar menos 1 sobre f d2f dx2. Mais uma vez temos duas escolhas, vou colocar aqui mais menos, igual a mais ou menos um número real positivo ou negativo. Da mesma forma, menos 1 sobre g mais menos d2g dy2, uma outra constante de separação, mais ou menos beta ao quadrado. Né? Ora, se nós fazemos isso antes de prosseguir, se eu combino, voltando para a equação original, né?
equação original era só para vocês lembrarem, 1 sobre f, d2f dx2, mais 1 sobre g, d2g dy2, mais 1 sobre h, d2h dz2, igual a zero. Né? Ora, com essa escolha que eu acabei de fazer, né, se cada termo desse, né, é uma constante, todos têm um menos na frente, se eu colocar menos na frente de todo mundo, né, eu teria aqui menos, menos e menos, teria aqui mais ou menos alfa 2, mais ou menos beta 2, então essa condição tem que ser satisfeita, mais ou menos gama 2 igual a zero. A gente vai discutir já já as possibilidades disso ser satisfeito. Né? Então, com essa, só resumindo, né, se a função incógnita é separável como produto de funções, cada função que faz parte dessa função incógnita satisfaz a equação diferencial, né, e aparece a constante de separação, e essas constantes de separação satisfazem essa condição. Né, combinação desses quadrados com a escolha mais ou menos tem que dar zero. Já já a gente volta para discutir as possibilidades, mas vamos agora olhar as equações que nós temos aqui. Certo? Todas as equações têm o mesmo jeito, né? Observem, todas elas têm sempre o mesmo menos 1 sobre a função, derivada segunda igual a uma constante, mais ou menos uma constante. Então, vamos representar x, y ou z por uma variável que sim, pode ser x, y, z. E f, g ou h, uma função chamada de u. Né? Então nós temos aí, e as constantes de separação alfa, beta ou gama, vamos chamar de lambda. Né? Então o que nós temos aí? As equações todas são semelhantes, elas são do tipo, se a gente olhar qualquer uma delas, né? Se eu passar isso aqui para o segundo membro, aqui fica mais, ou seja, você tem algo assim. 1 sobre h, ou seja, 1 sobre f de h, 1 sobre u mais menos, d2u mais menos dx2, vou botar aqui o sinal ainda, só para mais ou menos a constante de separação, que é lambda, no caso, ao quadrado. Né? Então, se eu organizo agora isso aqui fica uma equação diferencial do tipo d2u dx2 mais ou menos, passando para lá, né? Mais ou menos lambda 2 o mais menos igual a zero. Né? Então, se a gente comparar com a nossa teoria, deixa eu reescrever aqui, tem mais espaço. Vou botar aqui. Se a gente botar junto aqui d2 mais menos dx2 mais ou menos lambda 2 mais menos igual a zero. Se nós compararmos com a nossa teoria de equações diferenciais, a teoria de Sturm-Liouville, operador aplicado a U, aquela forma clássica, é chamar de o alto valor da equação, né, dessa equação diferencial que a gente falou na última aula, chama de lambda linha para não confundir com esse lambda, que é o alto valor da equação, a função densidade ou peso aqui, e o igual a zero, e nós sabemos algumas condições a partir das quais as funções podem formar um conjunto completo de funções ortogonais. Né? Esse operador tem aquela forma, né? D dxi P, né? Ou seja, por ser autoadjunto tem esse formato aqui, D dxi mais Q dxi. Né? Esse é o operador que aparece na teoria. E o que nós sabemos é o seguinte: nós teremos conjuntos
Se L é dessa forma, já é um operador autodisjunto. Então, para você ter um conjunto de funções ortogonais, nesse caso específico, se a gente quer comparar essas duas equações, ou seja, essa equação que a gente obteve aqui com essa aqui, nós temos que P igual a 1, né? Se vocês olharem. Então, tem a derivada segunda aplicado a U. Né? No caso aí, Q seria igual a zero, né? O operador diferencial tem Q igual a zero. E o lambda, o alto valor da equação seria lambda 2. E o W pode ser duas coisas, ou 1 ou menos 1. Né? Então a função peso que aparece aqui. Nós sabemos da teoria que para gerar equações, funções ortogonais, o dado tem que ser positivo. Certo? Então são pesos não são positivos. Né? Então, para dadas as condições de contorno, tendo essas condições, nós teríamos, só no caso, a possibilidade de gerar funções ortogonais se eu escolher o sinal positivo. E isso é bastante sabido. Para o caso positivo, você teria a equação diferencial do tipo D2U dx2 mais lambda 2, isso é o mais no caso, né? O mais igual a zero. Então a solução mais vai gerar, pela nossa teoria, dadas as condições de contorno, pode gerar funções ortogonais. Então observem o que está dizendo. Começamos de uma equação com derivadas parciais em três variáveis. Procuramos situações em que essa função é separada por outras funções e geramos equações diferenciais para cada função isolada. E estamos dizendo que para determinada escolha de sinal da constante de separação, nós teremos funções ortogonais. Então quer dizer que no outro caso nós não teremos funções ortogonais. Então teremos funções ortogonais para uma escolha bem específica, né? Bem definida de sinal, que é essa que a gente está falando aqui. As funções mais, em princípio, terão gerarão funções ortogonais. Especificamente, em geral, as funções ortogonais são funções que obedecem a condições de contorno homogêneas. Ou seja, nos limites do domínio da variável que governa a equação diferencial, os modos normais ou as funções ortogonais geralmente são nulas. A gente já viu isso antes. Né? Por exemplo, a função de Bessel. Né? A gente gera funções ortogonais usando como argumento a raiz da função de Bessel. A função de Bessel é amarrada nas extremidades. Né? Algumas exceções existem, mas em geral é isso que acontece. No caso do oscilador harmônico é a mesma coisa. Os ortogonais são aquelas amarradas nas extremidades, tendo condições de contorno homogêneas. Muito bem. Então, sabemos que em algumas, no caso da escolha positiva, poderemos ter funções ortogonais. Né? E vamos agora voltar a examinar a questão da combinação dessas constantes de separação. Né? Ora, claro que se eu escolher todo mundo positivo, a única possibilidade dessa soma dar zero é se todas as constantes forem nulas. Né? Então, a primeira situação que pode ocorrer, não é impossível de ocorrer, ela pode ocorrer. A gente vai mostrar isso no caso bidimensional, mais tranquilidade. Mas, vou colocar aqui. A condição que nós temos no momento é essa, né? Mais ou menos alfa 2. Bom, uma possibilidade, se eu escolher todo mundo positivo, é alfa igual a zero, beta igual a zero, gama igual a zero. Nesse caso, cada equação diferencial obtida é da forma D2U dx2 igual a zero. Né? Então nós temos aí a solução de uma equação cuja derivada segunda é zero, é a função linear. Nesse caso, nós teríamos uma possibilidade que não é uma função clássica no sentido de funções ortogonais, mas do tipo ax mais b vezes cy mais d vezes ez mais f. Nós podemos ter esse tipo de situação perfeitamente aceitável. Né? Posso também escrever assim se quiser.
colocar novas constantes. A mais, nós temos produtos que vão desde constante até produto de 2 e produto de 3. Então, A mais funções lineares também, né? Então, BX mais CY mais DZ mais EXY mais FXZ mais GYZ mais H, coeficiente H, XYZ. Então, aí seria mais ou menos essa forma expandida. Você tem várias constantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Pode ser mais constante do que deveria. Porque aqui você tem. Na verdade, isso aqui, essas 8, na realidade, são 6. Né? Tem combinações aqui, cada constante dessa é uma combinação. Só para dar uma ideia da forma geral da solução. XY, tá certo. Você tem produtos dessas constantes que estão contidos aqui, mas a forma realmente seria essa aqui. Né? E ela, se você fizer o produto, vai dar essa combinação. E essas constantes minúsculas são combinações dessas 6. Essas 2 são combinações das 6 que aparecem aí. Né? Bom, mas isso aqui não vai nos gerar soluções gerais. Isso aqui pode ser aplicável em uma situação bem específica para uma dada condição de fronteira na região de interesse. Isso vai ser analisado depois. Mas tem outras. Tirando o caso em que todas as constantes são nulas, que geram essas funções lineares, nem todas as situações aqui são possíveis. Né? Para as constantes alfa, beta e gama não nulas. Então vamos admitir todas as constantes diferentes de zero. Né? Então a soma dos quadrados só dá zero. Observe que eu posso ter algumas combinações um pouco específicas ainda aí. Uma, por exemplo, zero. Né? Uma constante zero e 2 não nulas. Então a gente pode analisar isso. Mas vamos admitir todas não nulas. Então a gente não pode ter, por exemplo, todas positivas, né? A escolha de todas do mesmo sinal, ou todas do mesmo sinal negativo ou positivo, não pode. Ou seja, sempre uma das constantes tem de ser, um sinal tem que ser distinto dos outros dois. Né? Então nós temos aí esse conjunto de possibilidades. Né? Ou seja, eu posso escolher as constantes alfa e beta, constante de separação, que é alfa 2 e beta 2, né? Com sinal positivo na frente, e gama 2, sinal negativo. Né? Daí você tem a combinação F+, G+, H-, no caso. Né? E por aí vai. Mais, menos, mais. Todas as possibilidades de sinais estão aqui, mas sempre uma das constantes vai ter um sinal na frente, diferente das outras duas. Né? Lembre-se, né? As que podem gerar módulos normais são aquelas sempre com sinais positivos na constante de separação. Né? Ok? Então, essa é a teoria geral. A gente vai particularizar para o caso bidimensional. Por exemplo, se nós considerarmos, né, vamos considerar a situação mais simples para a gente atacar situações mais complicadas. Se nós, em muitas situações, o potencial depende de duas variáveis. Né? Você tem estruturas, por exemplo, retangulares, que se mantêm, né, nessa situação, por exemplo, nesse diagrama aqui, você tem uma estrutura que tem limitada na seção transversal, né, na dimensão x e y, uma estrutura de largura A e altura B, mas infinitamente extensa na direção Z. Né? Então, ou seja, se você impõe imposições para o potencial na fronteira, né,
Essas imposições se mantêm fixas na direção Z, então você tem um potencial que só depende das variáveis. Assim, muitas situações podem ser modeladas dessa forma. Então aí você tem o que, né? Você tem situações em que o potencial depende de duas variáveis. Então vamos falar em problemas bidimensionais. Situações em que o potencial é separável. Novamente, nós vamos chegar, né, utilizando a separação de variáveis, 1 sobre f, d2f, dx2. Se você jogar isso na equação Laplace, né, Laplaciano de φ igual a zero, agora φ, Laplaciano agora só tem duas operações, d2 dx2 mais d2 dy2. E nós temos então a equação mais simples. Dessa forma. E novamente aparecem as constantes de separação, ambos os termos têm que ser constantes. Mais uma vez temos equações do tipo d2f dx2 mais menos, mais ou menos alfa 2 f mais menos igual a zero. E juntamente com essa equação tem que ter a outra combinação, né? Excluindo o caso em que alfa igual a zero, teria então d2g junto com essa escolha, né? A função que eu tenho que ter é a função menos mais. Se eu escolher sinal mais, eu tenho que escolher o sinal menos para g, de forma que eu satisfaça, né? Se aqui for alfa 2, isso aqui tem que ser menos alfa 2. Se for menos alfa 2, isso aqui tem que ser mais alfa 2. Então eu teria menos ou mais alfa 2g igual a zero. Então nós temos essas possibilidades. Então a minha solução produto seria ou do tipo para alfa diferente de zero, constante de separação. Se eu tenho uma constante, você tem a combinação chamar assim, f mais menos talvez, pela ordem aqui, f mais de x, g menos de y, ou f menos mais, f menos de x, g mais de y. Né? Ok? Bom, antes de falar sobre a solução, vamos novamente, né, olhar para o caso alfa igual a zero, que é uma possibilidade que a gente vai agora comentar em que situações isso pode ocorrer. Então, se alfa igual a zero, nós temos o quê? Né? Mais uma vez, funções lineares em ambas as variáveis. Né? Então, eu posso ter f igual a x mais b, g igual a cy mais d, e o produto seria, a função produto seria do tipo. E agora a gente vai mostrar para vocês em que situações isso pode ocorrer. Né? Vocês vão analisar essas situações na atividade 10. Mais uma vez, né? Lembrando que isso pode ser decomposto da forma a mais bx mais cy mais d. Né? Quatro constantes. Aqui não tem nenhuma questão de redução de constantes ou aumento de constantes. Né? De número de constantes, mesma coisa. Posso escrever desse jeito também. Né? São equivalentes a essas representações. Isso aqui está errado, mais dxy. Né? Ok? Bom, só apenas algumas classes de problemas de valor de fronteira podem ser resolvidas para esse tipo de solução, para esse tipo de problema, para esse tipo de solução. Por exemplo, esse problema aqui que vocês vão
trabalhar na atividade, né? O problema é que a seção transversal é um condutor submetido a um potencial V1, né? E você tem a função inversa aqui, que delimita a fronteira de outro condutor que está no potencial V2. Então, se vocês trabalharem, né, vocês vão ver que o produto XY é constante e o potencial na superfície XY constante é constante. Então vocês vão ver que esse tipo de solução, com algumas dessas constantes nulas, né, por exemplo, essas três, talvez nem todas elas, né, porque depende do potencial. Se o potencial aqui for nulo, por exemplo, uma constante é nula. Se ele for não nulo, vai aparecer uma constante A, né, mais esse termo aqui. Observe que esse termo é constante na fronteira, né, desse, digamos, condutor, né. Então aqui você teria nessa região, né, bidimensional, o potencial satisfaria a equação Laplace e esse tipo de solução funcionaria. A gente tem outra situação em que estende isso para essas interfaces, vocês vão trabalhar isso na atividade, nessa atividade 10, frente a essa aula. Bom, esse é o caso em que a constante de separação é nula, mas se ela for não nula, nós sabemos que para uma escolha de sinal, a escolha positiva, as soluções tem a possibilidade, né? Ou seja, a equação diferencial que nós temos agora aqui é D2U dxi2, que se sendo x ou y, mais ou menos alfa 2U igual a zero, com a escolha a mais, né? Vamos fazer isso. Tem dois tipos de situações aí. D2U mais dxi2 mais alfa 2 mais igual a zero. E a outra equação diferencial para f ou g, né? D2U menos dxi2 menos alfa 2U menos igual a zero. Né? Nós sabemos da nossa teoria, eles determinou que isso aqui vai gerar modos normais, isso aqui não vai, uma vez porque a função peso tem sinal negativo. Né? Ora, isso aqui é a equação diferencial do oscilador harmônico, né? A gente já falou isso na aula anterior. Isso aqui gera funções seno e cosseno, soluções independentes, né? São seno de alfa xi, cosseno de alfa xi. Essas soluções têm propriedade de ortogonalidade dependendo do intervalo escolhido. Né? Então, se escolher um determinado intervalo, essas constantes alfa devem ser para certos valores de alfa. Essas funções elas têm condições de contorno homogêneo no intervalo. Da mesma forma, se a gente olhar para essa equação aqui com sinal menos, nós vamos gerar como soluções funções hiperbólicas, combinações de exponenciais reais. Né? Então, para o menos, nós temos combinações de seno hiperbólico de alfa xi, no caso, que é a mesma variável que a gente está usando, ou cosseno hiperbólico de alfa xi. Equivalentemente, eu posso também usar aqui exponencial de alfa xi e exponencial de menos alfa xi como as soluções independentes. E aqui eu poderia usar também, se eu quisesse, exponencial de j alfa xi, combinação com exponencial de menos j alfa xi. A gente evita usar essas funções complexas porque nossos problemas são reais. Quando a gente fala em equação da onda, né, obviamente isso aqui é mais interessante de ser utilizado do que essas funções, em muitas situações, né? Usar exponenciais complexas. Só lembrando, as funções, o que diferencia fundamentalmente funções seno e cosseno de funções hiperbólicas seno e cosseno, né? As funções seno e cosseno são funções periódicas
e como tal elas têm um número infinito de raízes, elas cruzam y igual a zero várias vezes, né, à medida que se varia. Então essas funções têm múltiplas raízes, né? Característica principal, né? Múltiplas raízes. Por outro lado, as funções hiperbólicas não são desse jeito, elas não têm múltiplas raízes. Vou mostrar um gráfico delas. Aqui você tem, na verdade, vamos colocar aqui como é que elas se relacionam com as funções exponenciais, né? O seno hiperbólico de alfa si é a diferença exponenciais sobre 2, e o cosseno hiperbólico a soma tá? Então tem comportamentos distintos. Observem, quando o é muito grande, esse termo aqui domina. Então a função exponencial ela vai se assemelhar à função hiperbólica para que muito grande, sendo hiperbólico, a função exponencial real, com um fator de 2 na frente. Da mesma forma, se é muito grande, a função cosseno vai se assemelhar à função exponencial real, ou seja, essas funções são muito parecidas para que muito grande. Se for muito grande negativo, quem domina esse termo aqui, você tem um menos na frente, e aqui continua sendo mais. Função ímpar, função par. Se a gente olhar para essas funções, né, a gente observa esse em vermelho aqui. Você tem aí a função seno hiperbólica, e junto dela ele está traçando aqui a função exponencial sobre 2. Né? Observem que para argumento x, no caso, muito grande, as funções seno e exponencial são iguais, e a cosseno hiperbólica também. O cosseno hiperbólico mínimo dela vale 1, né? Não tem raiz. O seno hiperbólico tem uma raiz apenas na origem, né? E se x for o argumento for muito grande negativo, então a função seno hiperbólica parece uma função menos exponencial sobre 2. Né? E a cosseno hiperbólica seria a função que não está mostrada aqui, mas seria a função meio de exponencial menos x, que apareceria aqui. Né? Menos x sendo um número grande, né? Para x negativo. Então essa é a diferença fundamental, e as funções seno e cosseno vocês conhecem muito bem. Funções oscilatórias, número infinito de raízes. Bom, então, dessa forma, nós temos dois tipos de soluções. Né? Soluções que vão ser dois tipos, chamados de tipo em 2, nossa linguagem aqui. Em que tipo 1, né? Você tem uma combinação em que a dependência em x é periódica e a em y é hiperbólica. E tipo 2, vamos usar as mesmas constantes, não quer dizer que elas são iguais, são parâmetros arbitrários. A seno hiperbólico de alfa x, b cosseno hiperbólico aqui seria a seno agora, né? Periódica em x. Em y, desculpa. Periódica em y. Então só há essas duas situações, e tem aquela situação em que a constante de separação é zero, que é só uma classe específica de problemas em que você tem funções lineares. Tirando aquela situação, você tem essa possibilidade aqui. Né? Você não pode ter linear em um e periódica no outro. Tem que ser, a constante tem que ser, ou ela é nula e dá duas funções lineares, ou ela não nula, dá duas funções com essa combinação que a gente está mostrando aqui, tipo 1 e tipo 2. E agora a gente vai ilustrar como é que surgem as funções ortogonais.
né? De que forma... Esse é um tipo de solução bem específico, né? Mas no problema real, como é que seria a solução do problema real? Então vamos analisar a situação mostrada aí nessa figurinha aqui. Você tem aí um problema de valor de fronteira, que a gente chama, né? PVF. Um problema de valores de fronteira bidimensional. Cai no sistema de coordenadas XY. Observe que o tipo de formato do Laplaciano diz o tipo de função que é gerado. Em cartesianas, aquela expressão por Laplaciano em cartesianas, gerou funções hiperbólicas ou periódicas. Né? Se eu estivesse trabalhando em cilíndricas, eu me depararia talvez com funções de Bessel. A gente recairia em funções, né, numa equação diferencial em uma variável, por exemplo, na variável radial, que recai na equação diferencial de Bessel, que gera funções ortogonais no contexto que a gente discutiu na aula anterior. Né? Então, temos esse problema aí bem específico, que você tem 3 condições de contorno homogêneas. Então, no caso da engenharia elétrica, no eletromagnetismo, você tem aí um condutor único em U, potencial nulo. Aqui está o sistema de coordenadas, a origem está nessa quina, a largura desse retângulo é A e a altura é B. E em cima eu tenho um valor bem específico do potencial. O potencial é variável, esse aqui não é um condutor, é uma imposição, né, na fronteira. Essa situação pode ser gerada por um condutor com um determinado formato. Né, ele pode até determinar que formato é esse. Se eu tivesse um condutor com um certo formato, obedecendo a equação que tem que ser determinada, o potencial aqui variaria dessa forma, então eu posso tirar esse condutor e colocar essa variação de potencial equivalente e aí resolver aqui dentro o problema. Né? Então, suponho que eu tenha essa situação. Então, observe que a condição de contorno, se a gente olhar, né? Então, eu tenho a solução para o potencial nessa região, uma condição de contorno em que φ em x igual a zero, qualquer que seja y no domínio entre 0 e b, é nulo, né? Da mesma forma que φ em y igual a zero é nulo, e da mesma forma que φ em x igual a também é nulo. Isso no domínio, né? Isso aqui é para x y entre 0 e b, para x entre 0 e a. Simplesmente quer dizer que essas superfícies estão aterradas. Né? Na linguagem da nossa engenharia elétrica, isso aqui está aterrado. Né? E a última condição de contorno ocorre em φ igual a y igual a b. Então o potencial é amarrado nessa função. Ok? Se a gente aplicar, fica como exercício para vocês fazerem, né? E tentar escolher, por exemplo, né? Se a gente impuser essa tipo 2 para resolver esse problema, a gente vai ver que todas as constantes que se obteria todas as constantes igual a zero, se você satisfaz essas 3, são tipo 2, né? Se você aplica a solução tipo 2 nessas 3 imposições, a gente mostraria que A igual a B, igual a C, igual a D, igual a zero. Mas com isso você tem a solução trivial que não satisfaz a última condição de contorno. Né? Se você tentar aplicar tipo 1, e tentando satisfazer essas 3 condições, chega a ser uma família de soluções em que a constante de separação, quer dizer, a raiz dela, né, tende a assumir valores discretos, né, da forma mπ sobre A, com m positivo. Não só isso, né, algumas das constantes se anulam ao se tentar satisfazer essa condição de contorno, e se obter uma família de soluções. Deixa eu ver, tem um espaçozinho aqui.
família de soluções, ele vai chamar de φm, que satisfaz aquelas três condições homogêneas que a gente falou. Essa família é da forma seno de mπx sobre A, porque a constante é da forma mπ sobre A, seno hiperbólico mpy sobre A. Observem, né? O que essas funções têm? O que essas funções têm de propriedade importante, né? Observem que em x igual a zero você tem o seno de zero, você tem. Então, em x igual a zero, que é essa superfície aqui. Isso aqui dá zero. Em y igual a zero, seno hiperbólico, como falamos anteriormente, tem uma raiz na origem, né? Seno de 0 a 0, seno hiperbólico. Nessa superfície. E nessa aqui, x igual a A, seno de mπ também dá zero, que é m inteiro. Então, com isso, essas possibilidades de soluções com m igual a 1, 2, 3, etc., satisfaz essas condições de contorno homogêneas. Por que eu não uso valores negativos de m? Porque eu reproduziria a mesma função, só botaria um sinal na frente desse, a constante que é arbitrária. Né? Então eu não estou fazendo nada novo, é a mesma solução. Então apenas m positivo. M também não pode ser zero, porque se eu tiver m igual a zero, zero é a minha solução. Então, para a gente satisfazer a última condição de contorno, basta forçar que essa em y igual a b, né, seno hiperbólico de πb sobre A, seja a última condição de contorno, que é v seno de πx sobre A. Bom, e com isso nós temos essas funções são iguais se o fator de escala é o mesmo, né? Você só pode igualar funções de qualquer que seja x se você tiver o mesmo fator de escala na frente do x, ou seja, m tem que ser igual a 1, e essa constante para m igual a 1 tem que ser igual a v, ou seja, A1 seria só m igual a 1, ou seja, as constantes são todas nulas, né? A m igual a 0 para m diferente de 1, e a 1 especificamente seria v sobre seno hiperbólico de πb sobre A. Resolvemos então o problema com a solução dada por φ de xy, dada por essa função, seno hiperbólico de πy sobre A, m igual a 1 no caso. Então essa solução satisfaz esse problema e dentro dessa região. Se vocês quiserem saber, bom, como é que essa função varia com x e y, você vai olhar aqui, mais ou menos assim. Né? Se você fizesse uma representação de surface plot usando MATCAD, eles obteriam algo desse tipo, um arco senoidal desse tipo aqui, né? Isso quer dizer o quê? Né? Em y, digamos que a variável y seja daqui para cá. Né? Isso aqui seria y igual a b, seria sobre essa linha. Então o potencial aumenta e diminui. Né? Então, em x igual a 0 o potencial está 0, em y igual a 0 está 0, e lá em x igual a também está 0. Então é um gol, é uma baliza senoidal de futebol. Isso aqui é a rede esticada sobre a baliza. Essa rede tem que ir para o chão, né, as extremidades, e se conformar com esse formato senoidal, digamos, da baliza. Né? Então o potencial seria o que? A distribuição de altura da rede esticada nessa baliza aí. Equipotenciais, basta cortar. Esse aqui é o eixo φ, né? Esse aqui não é a representação de espaço dimensional, mas é uma função de duas variáveis. Então, se você cortar, fizer corte, você vai ver que potenciais
E ortogonal essas linhas equipotenciais você vai ter linhas de campo. Uma das coisas que você vai fazer é traçar essas coisas, usando mais caro nessa atividade. Bom, a questão se vocês tiverem na sua região bidimensional, né? O potencial está aterrado em 3 superfícies. Esse aqui é o eixo Y, esse aqui é o eixo X. Aterramos aqui o potencial, se isso aqui é um condutor, né? Continuando com o nosso problema. E aqui você especifica o potencial uma função arbitrária de x. Ou seja, é uma situação um pouco diferente da anterior, né? Ou seja, eu especifico que em x igual a b, o potencial seja uma função de x. Então é nesse momento que a gente começa a ver a utilidade dessas funções específicas do problema anterior. São os modos normais, né? Então nós temos aí nós vemos que no problema anterior a gente só tinha m igual a 1 como solução. A gente aqui propõe que a solução seja uma superposição de soluções, né? Algo do tipo soma de m igual a 1 a infinito, a m, seno de m πx sobre a, seno hiperbólico de m πy sobre a. Observe uma coisa importante, né? Essa solução aqui agora não é o produto de funções de x e y, certo? Eu não posso dizer que isso aqui é o produto de duas funções, f de x vezes g de y. Ela não se enquadra nessa situação, na situação original. Agora, cada componente dessa superposição se enquadra nessa situação. É um produto de funções de x e função de y. A função como um todo, não. Certo? Então, a primeira observação, você está resolvendo um problema que a solução final não vai ser um produto de duas funções. Não pode ser sintetizada, mas a gente resolveu um problema mais simples em que as funções, que são os componentes dessa decomposição, têm essa propriedade. Então, são situações muito específicas. Forçando que essa superposição seja a função f, nós teremos o quê, né? F vai ser algo assim, ó, soma de Cm ou M. Então, começamos a voltar, tá certo? A propriedade que nós vou botar assim, se vocês quiserem, né? F de x é Cm ou M de x, em que Cm, né, é igual a M vezes seno hiperbólico de M πb sobre A. E o M de x são nossas funções seno de M πx sobre A. Obviamente, essas funções têm a propriedade de ortogonalidade importante. Basta olhar para o jeito delas, né? Ou seja, são modos normais do sistema. O que essas funções têm em comum no intervalo de 0 até A, né? Essas funções têm o quê? São funções que têm nós nas extremidades, ou seja, obedecem a condição de contorno homogêneo num domínio, né? Número, o índice associado à função U, diz o número de lobos que essa função tem. N igual a 1 tem um lobo, N igual a 2 tem 2 lobos, N igual a 3 você vai ter 3 lobos, aqui. 1,
2, 3, n igual a 4, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Todas elas são amarradas na extremidade, né? Que nem uma corda de violão que é amarrada na extremidade, você vai ter os modos normais, cada corda vai ter uma nota específica, que vai ser um modo de vibração bem definido, né? Então essas coisas são todas descritas pelo mesmo fenômeno. E como essas funções têm esse comportamento, elas têm aquelas propriedades de ortogonalidade, né? Definindo esse domínio x entre 0 e a, né? Nosso domínio é esse aqui. As funções o m têm aquelas propriedades que nós conhecemos, ou seja, produto escalar, né, de duas funções, definindo-se no domínio como sendo... Lembre-se que a função peso que governa a equação diferencial tem w igual a 1. Então, o produto escalar seria integral de 0 a a. Funções são reais, não tem conjugado nenhum, f de x, g de x, dx. As funções u satisfazem essa propriedade de ortogonalidade. O n, basta vocês trabalharem aí, vocês vão descobrir que vai dar a sobre 2. Se m igual a n, vai dar 0 se m diferente de n. A gente pode escrever dessa forma, com delta de Kronecker, né? Fazendo esse papel, né? Para m igual a n vale 1, para m diferente de n vale 0. Então, com essa propriedade de ortogonalidade, nós temos, na realidade, a expansão em série de Fourier de uma função, série de Fourier de senos, e, usando o nosso formalismo de produto escalar no espaço de funções, dada uma expansão de uma função em funções ortogonais, eu rapidamente obtenho os coeficientes, fazendo produto escalar em ambos os membros. F escalar o índice n, um desses valores entre o infinito, vai dar soma de m igual a 1 a infinito, cm, né, o m, escalar o n. Fazendo a operação em ambos os membros, produto escalar, e aí você tem, isso aqui vale delta de mn a sobre 2. Então isso aqui só tem um termo na soma, é aquele que o m vale n, né? Então isso aqui só dá um termo, que é o a sobre 2 cn. Nós temos então o nosso coeficiente da expansão. E aí aparece a utilidade da expansão de funções em funções ortogonais. Temos na realidade uma série de Fourier e aí nós sabemos calcular isso aqui. Na realidade é o contrário, né? Para todo n, né, eu posso botar uma variável de volta para o valor original, m, né, o mésimo termo, o m, produto escalar com f. Calculado isso, eu tenho o meu am. Cm igual a... o am é 2 sobre a. O mf, produto escalar, sobre seno hiperbólico. Tem um erro na equação 40 que eu estou vendo agora. Faltou o índice m na equação 40. Não observe a equação 40 das notas. Está faltando um mzinho aqui no denominador. Certo? Muito bem. Por exemplo, né, se vocês olharem aí, se você tem o seguinte problema, especificamente, se essa função for uma função constante, se eu colocar aqui a função constante, uma possibilidade para a função f é a função constante, né? Então, se eu colocar aqui v, ou seja, quer dizer, se eu tiver um outro condutor mantido na potencial v aqui em cima, quer dizer, f igual a v, né? Então, a expansão da função constante em série de Fourier. Então, eu posso calcular esses coeficientes. Se vocês calcularem, vocês vão ver que dá uma expressão. Vou colocar aqui, talvez seja mais conveniente. Daria essa função aqui, certo?
né? Então, se vocês olharem, vai dar essa solução aqui que vocês estão vendo, né? Bem específica, né? K de 0 é infinito, quer dizer que esses números são ímpares. 2K mais 1, certo? Seria essa solução aqui para essa função, né? Para caso um potencial mantido ao potencial V na parte de cima. Se vocês tiverem uma situação mais geral, observe que a gente só sabe resolver por enquanto problemas em que 3 superfícies estão aterradas, mas eu posso resolver problemas mais gerais, em que todas as superfícies estão mantidas potenciais arbitrários, né? Como essa situação aí. Então, se você tem aí problema bidimensional que as funções são a função f1 de x, f2 de y, f3 de x e f4 de y, arbitrário, o que a gente faz? Bom, a solução desse problema, você resolve o problema de que 3 superfícies estão mantidas no potencial zero. Resolve esse problema aqui. A gente sabe resolver, né, usando o formalismo que a gente desenvolveu aí. Solução f1, mais um problema com 3 superfícies aterradas, solução f2, e assim por diante, f3 e f4. Se vocês observarem a soma de soluções, se vocês utilizarem a solução soma, né, obtidas se você tem aí problema na caixa, né, resolvendo os problemas individuais, então a solução aqui dentro vai ser a soma das 4 soluções obtidas, cada uma delas, para 3 superfícies aterradas, né? Basta aplicar as condições de contorno. Por exemplo, essa soma nessa superfície vai dar F1 mais 0, mais 0, mais 0. Então satisfaz essa condição. Mesmo raciocínio aplicado nas duas superfícies vai mostrar que essa solução satisfaz as 4 condições de contorno. Okay? Então resolver um problema geral não é complicado. Muito bem. Vamos voltar agora para o caso mais geral. A gente introduziu agora o caso bidimensional para poder generalizar agora. A gente falou em série de Fourier em uma dimensão, né? Foi isso que a gente fez. Expansão série de uma função de uma variável, no fundo é isso, né? Série de Fourier em funções seno, foi isso que a gente fez. Seno, seno, em ordem alfabética, né? Cm, seno de mπx sobre A, e mostramos a receita para se determinar os coeficientes. Bom, como é que é agora um problema em problemas tridimensionais, né? Ou seja, nessa situação aqui, certo? Suponha que o potencial a gente quer dizer o problema no interior do paralelepípedo, né? No paralelepípedo, de dimensões A na direção X, B na direção Y e C na direção Z. Então, qual é a distribuição do potencial aqui dentro? Se o potencial for arbitrariamente especificado na tapa de cima, né? Mais uma vez, né, observando agora as particularidades das funções que compõem a solução, lembre-se que nós teremos equações diferenciais que são ou com a circunstância de separação positiva ou negativa, vou deixar a tabelinha aqui para lembrar, né? Ou seja, quando você tem a equação diferencial com a constante positiva,
nós geramos funções periódicas quando temos a separação com constante negativa, funções hiperbólicas. Observem que, antes de prosseguirmos, né, para problemas tridimensionais, o que quer que aconteça, né? Por exemplo, né, nesse caso específico, observem que em X nós temos duas tampas aterradas. Então a variação em X tem de ser uma função periódica, porque nós temos duas raízes em X. X igual a zero, X igual a A. Em Y nós temos também que ter uma função periódica, porque eu tenho que ter uma raiz em X igual a zero, em Y igual a zero e em Y igual a B, que é essa tampa aqui. Certo? Então, nesse caso, para esse tipo de problema, a escolha vai ser uma função periódica em X, função periódica em Y, e tem que ser uma função hiperbólica em Z. Ou seja, nós temos então a condição, né? Gama 2 igual a alfa 2 mais beta 2. E o tipo de solução, o modo normal, na realidade, esse alfa tem de ser mπ sobre A para eu ter funções que se anulam nas extremidades para m inteiro. Ou seja, nós temos alfa m, né? Beta também tem de ser algo parecido com isso, nπ sobre b. Então nós temos aí n igual a 1, 2, 3, etc. Quer dizer que gama está amarrado a essas condições. Então gama é algo do tipo gama que depende de dois valores e está que é dado para o melhor, por assim, né? Igual a raiz quadrada da soma dos quadrados. Essa é a constante de gama, ou seja, ela não é arbitrária, ela depende de alfa e beta. A dependência xy da função potencial depende dessa função específica, o mn, vou chamar de o m de xy, que é da forma seno de alfa m, ou seja, m πx sobre a, seno de n πx πy sobre b. Então, o que essas funções têm? Né? Ambas, essa função tem nós nas extremidades x igual a 0, x igual a a, e essa nas extremidades y igual a 0, y igual a b. A solução para a função φ, ou seja, digamos, o modo normal, que agora tem dois índices mn, depende de z também, é da forma umn de xy, e a dependência z é o quê? Seno hiperbólico de gama mn z. Gama mn dada para a expressão. Então observe, né? Cada função dessa tem essa particularidade, tem essa propriedade, olhando para essa expressão. A função u se anula nessa extremidade, aliás, desculpa, nessa tampa de trás, na tampa da frente. A função em y se anula em y igual a 0 e y igual a b. E a função hiperbólica, que está aqui, essa função, se anula em z igual a 0, né, que é a tampa de baixo, mas não se anula em cima. Então, para satisfazer a última condição de contorno, a gente propõe novamente uma superposição, né, de soluções. Ou seja, propõe-se que a função potencial seja da forma soma dupla, agora no caso, você tem aqui um coeficiente, né, na frente, AMN, vou chamar aqui de o MN
xy, seno hiperbólico de gama mn z. E vamos forçar que essa função, né, em z igual a c, seja essa função aqui, φ minúsculo, né, φ alternativo de xy, ou seja, em z igual a c, isso aqui vai dar φ xy igual a, mais uma vez, muito semelhante ao que a gente fez antes, só que é uma soma dupla. Então a decomposição em série de Fourier, só que é uma série em duas dimensões. Aqui você vai ter uma constante, que eu vou chamar de novo Cmn, Umn de x, y. Né? Em que Cmn é o que? É esse produto disso vezes isso em z igual a c. Ou seja, por definição, nada mais é do que a mn seno hiperbólico gama mn c. Então temos mais uma vez a decomposição de uma função agora em duas dimensões, em série de Fourier. Né? Vamos botar aqui, o problema é esse. Função arbitrária. Vou botar agora dessa forma, né? Sabendo que mn vale de 1 infinito, Cmn, Umn. Quais são as propriedades de ortogonalidade dessas funções? Umn de duas variáveis. Elas têm essa propriedade. O produto escalar de funções de duas variáveis agora vai ser definido assim. F escalar G, por definição, é integral na área. Funções de duas variáveis, f de xy, g de xy. Nós conhecemos muito bem essas funções. Elas são funções seno, amarradas com nós nas extremidades. Elas têm que propriedade de ortogonalidade? É fácil calcular. Basta calcular as integrais m', isso aqui vai dar a sobre 2 b sobre 2, ou seja, a área sobre 4, a área da base do paralelepípedo sobre 4, delta de m', delta de n, n'. Então, com isso, com essas propriedades de ortogonalidade, nós calculamos facilmente os coeficientes. O que a gente faz? Produto escalar em ambos os membros, nesse contexto aqui, você tem o Cmn diretamente calculado. Ou seja, qual vai ser o resultado? O resultado vai ser este aqui. Né? Cmn, como a gente fez antes, vai ser quem? Fazendo produto escalar em ambos os membros, né? Isso vai multiplicar por m', n', integral, aqui vai dar 1ab sobre 4, o Cmn vai ser 4 sobre ab, produto escalar de Umn, e vocês calculam esse produto escalar, vocês vão ter a resposta para um problema tridimensional. E com isso a gente está resolvendo então agora problemas em 3 dimensões. E muitas coisas vocês vão fazer na atividade 10 de calcular essas coisas, né? Adquirir a familiaridade necessária para fazer as simulações. Bom, e uma vez calculado o Cmn, quem vai ser o Mn? A Mn, que é a da expansão original, vai ser 4 vezes produto escalar, que é a integral dupla, né? Sobre AB seno hiperbólico gama mn, outra coisinha aí que eu estou vendo, tá certo? Aqui na fórmula, equação 55, corrijam aí, talvez eu corrija antes de vocês. Aqui tem um π, não sei por que esse π está aparecendo aí, não é para ter, certo? Então é para tirar esse π da equação 55, é para ser, a fórmula correta é essa que está aqui no nosso quadro virtual. Muito bem, então
vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o que a gente quer, uma vez tendo essa base teórica, o que a gente quer nessa atividade 10. Né? Bom, a parte 1 dela, como sempre, vai ser calcular algumas situações específicas, né? Você vai se deparar com soluções de problemas bidimensionais e tridimensionais, em que o potencial varia de forma bem específica, tem uma solução específica, por exemplo, as funções lineares têm que ser usadas no caso, mas tirando esses casos, nós teremos essas funções ortogonais que vão ser utilizadas. Nos problemas da atividade 10, a gente vai lidar muito com o campo elétrico, né, também. Então, a atividade 10 geralmente consiste em calcular o potencial em algumas situações, ou em duas variáveis ou em três, e calcular depois o campo elétrico. Vou falar do caso eletromagnético, né? O campo elétrico é menos o gradiente do potencial. O campo elétrico é um vetor, vai ter aí componentes, né? Se você tem três variáveis, vai ter menos a derivada em relação a x, a direção x. Né? Então você vai ter que fazer conta de calcular campo também. Esses campos vão precisar ser usados nas simulações. Então, por isso que ainda precisa calcular campo elétrico dessa forma. Uma vez calculado o seu potencial, o campo elétrico é obtido tranquilamente. Você tem as três componentes do campo elétrico em qualquer ponto do domínio sob consideração. Então, a parte 1 é a parte escrita, né? Vocês vão resolver alguns casos específicos. Bom, e na parte 2, que é a que eu gostaria de falar um pouquinho mais, é a parte de simulação. Simulação de Maticari. Então, a parte 2, eu gostaria de falar para mostrar qual é o objetivo da parte 2, uma vez você fazendo o cálculo, né, teórico de potencial, etc. Verdade, o que é isso aqui? Né? Muito bem, está aqui embaixo. Parte 2. Vamos dar uma olhada aqui rápido, só para mostrar para vocês qual é o objetivo dessa parte, para vocês entenderem bem. Primeiro, a gente vai querer investigar algumas dessas soluções. Tá? Algumas das soluções para o potencial em algumas situações. A gente quer fazer representação gráfica, né, dessas. Deixa eu dar uma riscadinha aqui. Nós queremos fazer representação gráfica das soluções. Né? A gente quer observar em alguns casos como é que a solução vai convergir. Observe que a solução série, a gente tem que truncar a série em algum momento, e tem que ver como é que a solução, a distribuição do potencial vai se comportar quando você trunca. Né? Eu já fiz um pouco disso antes, vamos ver agora com mais detalhe no caso de um problema real. Observe que para problemas tridimensionais, como esse problema do paralelepípedo que eu acabei de mostrar, a função potencial são de três variáveis. Né? Então a gente quer saber também de que forma, para cada plano z constante, por exemplo, como é que é a função potencial de duas variáveis. Né? Por exemplo, vamos olhar aqui essa figurinha aqui. Deixa eu... Observe que se eu der um corte z constante, a função potencial nesse plano z constante depende de duas variáveis. Então, se você imagina que você calcula esse problema aqui, certo? Tridimensional. Se você, para cada z constante, você tem a opção de duas variáveis x e y, e à medida que você varia z entre 0 e c, você vai ter diferentes distribuições. Eu quero que vocês simulem esse tipo de situação. Olhe para esse problema. Em cada z constante, você tem uma distribuição de potencial de duas variáveis, um surface plot, função x, y, e pega o z, parametriza a função frame e sai variando de 0 e 0 a c para ver de que forma o surface plot vai variar desse valor nulo até o valor que é a função de duas variáveis especificada na tampa.
Então esse é outro objetivo que nós temos nessa atividade, né? Um outro objetivo também é traçar linhas de campo, né, dado o potencial nas paredes para problemas bidimensionais e agora um novo horizonte, né, de traçar linha de campo em problemas tridimensionais, né? E a gente gostaria de falar um pouquinho sobre isso no caso tridimensional, porque vocês já fizeram antes traçado de linha de campo de cargas pontuais. Nós agora temos traçado de linha de campo, por exemplo, problemas bidimensionais, né? Nós temos aí nós vamos traçar um linha de campo em torno de carga, né? Ele saía em torno de carga. Agora ele vai sair de uma superfície. Então, por exemplo, se você tem uma região bidimensional, as linhas que saem de uma superfície têm que terminar em outra, no princípio, certo? Ou então, se essa superfície tem dois condutores, um positivo e outro negativo, a linha de campo pode vir daqui para cá. Mas, por exemplo, se essa superfície é descrevida por uma função potencial simples, suave, né? Por exemplo, sem de px sobre água inferiormente, a gente traça a linha de campo começando de pontos nessa superfície. E essas linhas de campo vão ter que terminar nas outras três superfícies, né? Então, a minha sugestão é que vocês dividam de forma uniforme esse domínio, y igual a b, e saiam traçando as linhas de campo, que devem terminar mais ou menos ortogonalmente aos condutores, né? Então, isso aqui vai ser mais ou menos assim, né? As linhas têm que se afastar da parede, vocês têm que fazer estratégia. Isso aqui pode não ser uma equipotencial, então a linha pode sair inclinada. Se for uma equipotencial, as linhas vão sair ortogonalmente. Mas é algo assim que vocês vão obter, certo? Então o objetivo é traçar a linha de campo no espaço bidimensional, mas também no espaço tridimensional, né? Então a gente vai querer ver linha de campo em três dimensões, né? A função scatterplot vai ser usada nesse caso, MATCAD. Se você tem aí uma situação em que você tem uma caixa, um paralelepípedo, nós queremos ver as linhas de campo que saem de uma tampa e vão bater em outras tampas. Então você vai ter que dividir esse domínio aqui, né? E nesses pontos você vão traçar linhas de campo. Vai ser um problema mais complicado. Essas linhas de campo vão terminar, né, dependendo de onde você sai, pode terminar na parte de cima ou de baixo, e dá para ver isso em três dimensões. Então, um problema que nós precisamos resolver é como traçar a linha de campo em três dimensões. Ou seja, nós vamos nos inspirar nas atividades de linha de campo anteriores, né, aquelas questões de dobra, né, etc. Tem que ter aquelas observações, né? Aqui tem como vocês devem fazer, mais ou menos, as instruções. Vamos fazer... ele vai se inspirar em blocos de programas de desenvolvimento de atividades anteriores. Então, há restrições, né? Vocês têm que observar as restrições na linha de campo, né? Elas sempre partem do segmento da fronteira do domínio, geralmente. Pode ser mais de um segmento que chama ou uma superfície, uma das paredes do paralelepípedo, uma das linhas do domínio bidimensional. Sugere que esse segmento seja um potencial positivo, porque as linhas de campo vão para os potenciais mais negativos, né? Então elas vão sempre terminar algum segmento. Então a gente tem que fazer uma estratégia que impeça que você continue traçando pontos que saiam do domínio. Se você estiver na extremidade, na iminência de chegar de saída do domínio, você para o procedimento, né? Então vai ter que ser feito isso em MATCAD, no seu algoritmo, né? Então isso aqui é a forma de dividir o segmento ou a superfície sobre a qual vai se partir com a linha de campo. E como é que se faz a linha no espaço tridimensional, né? Muito parecido no caso bidimensional. Nós temos agora as equações de linha de campo no espaço dimensional. Nós temos três componentes de campo: é x, é y, é z. Suponha que x seja variável independente, então vamos todo mundo parametrizar em função de x, ou seja, x varia e y e z acompanham. Então a equação é dy dx
igual a EY sobre AX. DZ dx igual a EZ sobre AX. Né? Então, dado um ponto da trajetória, na késima iteração, então agora discretizando, não é problema, como nós fizemos anteriormente, x vale xk, y vale yk, z vale zk, então o que nós fazemos? Definimos o incremento diferencial, então xk mais 1 igual a xk mais ΔX. Lembre-se que ΔX pode mudar de sinal dependendo se a linha vai dobrar ou não, então vocês vão ter que usar aqueles critérios que a gente fez anteriormente, você já sabe como fazer. Né? E aqui você tem o que? Né? YK mais 1, a equação de diferença que a gente vai obter vai ser YK mais 1 igual a YK mais a razão é Y sobre AX no ponto anterior. E o ΔX tem aquelas restrições. Da mesma forma, então você vai ter aí o ZK mais 1 isso aqui é Z, né, no caso, é Z. Que seria EZ, no caso, EZ no ponto anterior, sobre AX no ponto anterior. Então aí está a equação da linha de campo. Né? Então o que vocês vão fazer? Empilhamento, né, que a gente fez anteriormente. Calcula toda a linha de campo, empilha todas e plota de uma vez só. Se inspire naqueles blocos que vocês já fizeram, só que generalizem agora por causa tridimensional. Então no final vocês vão ter os vetores x, y e z, né? E vocês vão querer plotar essa sequência de pontos em 3 dimensões. Né? Então fica a critério de vocês como fazer isso. Agora inspirem-se em coisas que já foram definidas anteriormente e organizem o algoritmo. Né? Bom, acho que é basicamente isso que a gente tem que falar. Então, qualquer questão, me procurem, né, para a gente discutir essas atividades.